Todos riram quando o milionário se casou com uma mulher gorda. A mídia zombou dela, a família dele a desprezou, e o mundo a via como uma piada. Mas quando os sussurros se transformaram em manchetes e a crueldade da sociedade se tornou insuportável, ela desapareceu sem deixar rastros. Anos depois, aqueles que riram agora se arrependem de tudo. A mulher que eles ridicularizaram se ergueu. Uma força poderosa, imparável, não mais apenas a esposa dele. Agora, ela está de volta ao mundo dele. Não por amor, mas como a única pessoa de quem ele não pode viver sem. Será que ela o perdoará algum dia? Ou sua maior vingança será provar que nunca precisou dele? Antes de entrarmos na história, comente abaixo de onde no mundo você está assistindo hoje. O vento frio do inverno assobiava pelas frestas das janelas do apartamento de Maggie Carter, enquanto ela corria pela pequena sala de estar. Seu uniforme gasto pendia frouxo em seu corpo cansado, enquanto ela juntava seus materiais de limpeza em uma mochila surrada. O cheiro familiar de solução de limpeza com limão se misturava ao ar abafado que sempre parecia pairar no apartamento do terceiro andar. Noah, por favor, coloque seus sapatos, ela chamou, a voz tensa de preocupação. Emily, querida, onde está seu gorro quentinho? Aquele azul que a vovó fez para você. Noah pulava nas almofadas gastas do sofá, um sapato pendurado no pé, o outro perdido em algum lugar debaixo da mesa de centro. Mas mãe, estou com fome. Não podemos jantar primeiro? Seu estômago roncou alto o suficiente para ela ouvir do outro lado da sala. O coração de Maggie apertou ao olhar para os armários quase vazios da cozinha. Suas prateleiras nuas, um lembrete doloroso de como as coisas estavam apertadas. Vamos comer assim que pudermos, querido, eu prometo. Ela tentou manter a voz firme, esconder o tremor de incerteza. Seu telefone vibrou e seu estômago afundou ao ler a mensagem. Não, 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 ela murmurou, afundando em uma cadeira da cozinha, a madeira rangendo sob seu peso. Sua babá regular, a Sra. Henderson, estava com gripe. Emily apareceu ao seu lado, silenciosa como sempre, e colocou uma pequena mão em seu braço. Seus olhos escuros, tão parecidos com os de Maggie, estavam cheios de preocupação. Você está bem, mamãe? Maggie forçou um sorriso, mas sua mente corria em pânico. Ela abriu a bolsa, contando as notas amassadas dentro, mal o suficiente para a passagem de ônibus e o pão de amanhã. A carteira de couro desgastada continha mais recibos do que dinheiro. Faltar ao turno daquela noite não era uma opção. O aluguel vencia na semana seguinte, e o Sr. Peterson, seu senhorio, já lhe dera uma extensão. Sua paciência tão escassa quanto suas desculpas. Pense, Maggie, pense. Ela sussurrou para si mesma, os dedos tremendo enquanto percorria seus contatos. Ela ligou para vizinho após vizinho, sua esperança se esvaindo a cada resposta indisponível, cada mensagem de voz apologética. Noah parou de pular e a observou com olhos preocupados, seu rosto geralmente alegre, agora tomado pela preocupação. Está tudo bem? Está tudo bem, Maggie respondeu automaticamente, mas suas mãos trêmulas a traíram enquanto ela prendia uma mecha de cabelo atrás da orelha. Ela olhou para seus gêmeos, Noah com os cadarços desamarrados e os tênis gastos, e Emily segurando seu coelhinho de pelúcia favorito, com a pelagem já fina de tanto carinho, e tomou sua decisão. Ok, crianças, mudança de planos. Vocês vão trabalhar com a mamãe hoje à noite. Os olhos de Noah brilharam como na manhã de Natal. Sério? Como uma aventura? Sim, mas uma aventura bem silenciosa. Maggie ajoelhou-se diante deles com uma expressão séria, as mãos repousando nos ombros pequenos. Vocês têm que prometer que vão se comportar muito bem. Nada de correr, nada de vozes altas,
E vocês têm que ficar onde eu colocar vocês. Isso é muito importante. Vocês conseguem fazer isso? Emily assentiu solenemente enquanto Noah cruzava o coração, fazendo um X no peito com o dedo. Prometo, mamãe. Cruz credo. Meg os vestiu com as roupas mais quentes, Emily com seu casaco roxo de cotovelo remendado e botões diferentes, Noah com a jaqueta de segunda mão, que ainda tinha um leve cheiro de brechó. Ela arrumou as mochilas deles com livros de colorir, lápis de cera pequenos e alguns biscoitos que estava guardando para o almoço do dia seguinte, embrulhando-os cuidadosamente em um guardanapo de papel. Lembrem-se, disse ela enquanto ajudava Emily a fechar o zíper do casaco, que sempre emperrava um pouco. Esta é nossa missão secreta, como espiões. Noah sorriu, mostrando a falha onde o dente da frente tinha caído na semana passada. O dólar da fada do dente ainda guardado na sua caixinha de tesouros. Espiões super silenciosos. As luzes do corredor do velho prédio piscavam enquanto eles desciam as escadas, projetando sombras dançantes no papel de parede descascado. Meg segurou firme as mãos deles, uma criança de cada lado, os pequenos dedos entrelaçados nos seus. O ar da noite mordia seus rostos quando saíram, e Emily se apertou mais ao lado da mãe, buscando calor e conforto. No ponto de ônibus, Meg contou o dinheiro da passagem com dedos trêmulos, cada moeda preciosa e contada 2 vezes. Quando o ônibus se aproximou, seus faróis cortando a escuridão como holofotes, ela sussurrou uma prece desesperada. Por favor, que isso dê certo. Eles subiram a bordo, os pés pequenos dos gêmeos batendo nos degraus de metal como tambores minúsculos. Meg os guiou até um assento próximo ao fundo, seu coração batendo forte a cada quilômetro que os aproximava da Sterling Enterprises, onde ela rezava para que seus filhos ficassem quietos o suficiente para que ela mantivesse o emprego. A única coisa entre eles e o completo desastre. As luzes fluorescentes da Sterling Enterprises lançavam longas sombras sobre a calçada impecável, enquanto Meg apressava os filhos em direção ao imponente edifício de vidro. A mão enluvada de Noah apertava a dela com força, enquanto Emily se mantinha próxima do outro lado, suas respirações formando pequenas nuvens brancas no ar gelado. O vento cortava ao redor deles, atravessando seus casacos de inverno, gastos como dedos gelados. Boa noite, Sr. Daniels. Meg chamou suavemente ao se aproximarem da mesa de segurança. O guarda deu seu habitual aceno cansado, mal levantando os olhos do seu jogo de palavras cruzadas, a caneta batendo distraidamente contra a mesa. O coração dela batia forte no peito enquanto guiava os gêmeos além dele, as pequenas botas deles rangendo contra o piso polido. O som parecia ensurdecedor no saguão vazio. Lembram-se do que eu disse no ônibus? Meg sussurrou assim que estavam em segurança no elevador, observando os números subirem lentamente. Vocês têm que ficar quietos como ratinhos de igreja. Como ratinhos ninjas? Noah sussurrou de volta, fazendo Emily rir e cobrir a boca com as 2 mãos. O elevador soou no 3º andar, e Meg rapidamente os conduziu pelo corredor, mal iluminado, até o armário de suprimentos, suas chaves tilintando suavemente em suas mãos trêmulas. O cheiro familiar de produtos de limpeza encheu o pequeno espaço quando ela abriu a porta. Ela já havia liberado um canto mais cedo naquele dia, criando espaço para sua preciosa carga, afastando esfregões e baldes para criar um pequeno santuário. Aqui estamos, queridos. Meg tirou as mochilas deles e estendeu o cobertor velho que trouxera, alisando o tecido gasto com cuidado. De sua bolsa, ela tirou os livros de colorir favoritos deles, alguns lápis de cera e 2 caixinhas de suco. Também trouxe seus lanches especiais, as barrinhas de granola com gotas de chocolate,
Aquelas que vocês adoram da lojinha da esquina. Os olhos de Emily brilharam enquanto ela se acomodava no cobertor, seus pequenos dedos já alcançando seu livro de colorir de princesas favorito, enquanto Noah imediatamente começou a organizar seus lápis de cera por cor, a língua de fora em concentração. Meg entregou a cada um uma pequena lanterna, testando as pilhas uma última vez. Agora ouçam com atenção, disse ela, ajoelhando-se para encontrar seus olhos, suas mãos gentis sobre os ombros deles. Isso é muito importante. Vocês não podem sair desta sala, de jeito nenhum. Se precisarem ir ao banheiro, têm que esperar até eu vir verificar vocês. Entenderam? Ambos os gêmeos assentiram solenemente, seus rostos sérios na luz fraca. E qual é a regra do nosso jogo do silêncio? Ela incentivou, tentando manter a voz firme. Só sussurros. Responderam em uníssono, suas vozes mal audíveis, como folhas farfalhando em uma brisa suave. As mãos de Meg tremiam enquanto ela organizava seus suprimentos de limpeza no carrinho. Os movimentos familiares não fazendo nada para acalmar seus nervos. Ela continuava lançando olhares para os filhos, que já estavam imersos em seus livros de colorir, cabeças juntas sob o suave brilho das lanternas, criando seu próprio mundo de imaginação. Volto para ver vocês em 30 minutos, prometeu, a garganta apertada pela emoção. Comportem-se. Com um último olhar para seus preciosos gêmeos, Meg saiu para o corredor e fechou a porta atrás de si, o suave clique da fechadura ecoando em seu coração. Ela segurou firme as alças do carrinho, respirou fundo e seguiu em direção ao andar executivo, rezando para que essa aposta desesperada não lhe custasse tudo. O peso de sua decisão pressionava seus ombros a cada passo que dava, afastando-se das crianças. O leve zumbido do sistema de aquecimento do prédio era o único som no escritório de canto de Elliot Sterling. Seus olhos cinza escuros percorriam fileira após fileira de números. Cada dígito parecia mais um peso sobre seus ombros. A caneta em sua mão batia contra a mesa de mogno, um hábito nervoso que ele havia desenvolvido nas últimas noites sem dormir. Esses números não podem estar certos, murmurou, passando a mão pelo cabelo escuro perfeitamente penteado. Os relatórios financeiros à sua frente contavam uma história que ele não queria ler. Alguém em sua empresa havia cometido erros caros que poderiam custar tudo o que ele construiu. A luz dourada do escritório projetava longas sombras sobre o tapete luxuoso, mas Elliot mal notava o luxo ao seu redor. Sua mente estava cheia de cenários de controle de danos e potenciais pesadelos de relações públicas. Um leve rangido o fez parar. Seus olhos cansados se levantaram justo quando duas pequenas figuras empurraram a porta do escritório, suas sombras se estendendo pelo chão como pequenos gigantes. "Uau!" exclamou a voz de um garotinho. "Este quarto é maior do que nosso apartamento inteiro." Elliot piscou forte, perguntando-se se o cansaço finalmente o havia feito alucinar. Mas não. Definitivamente havia duas crianças em sua porta. Eles vestiam casacos de inverno surrados, e seus rostos idênticos os marcavam como gêmeos. O menino segurou a mão da irmã e avançou com ousadia. "Você está sozinho aqui em cima?" perguntou, sua pergunta inocente cortando o ar como uma flecha. Antes que Elliot pudesse formular uma resposta, as duas crianças atravessaram a sala. Seu corpo se enrijeceu, pronto para chamar a segurança. Mas em vez de travessuras, encontrou-se envolto por dois pares de braços pequenos. O calor do abraço chocou seu sistema, quando foi a última vez que alguém o abraçou. Seu corpo inteiro ficou rígido. A caneta caiu de seus dedos congelados sobre a mesa. Os gêmeos apertaram mais forte e Elliot Sterling, o homem conhecido como o Rei do Gelo de Wall Street, permaneceu completamente imóvel,
sobrecarregado por esse simples ato de contato humano. O calor dos pequenos braços ao redor de sua cintura provocou um choque no corpo de Elliot Sterling. Suas mãos pairavam desajeitadamente no ar, enquanto Noah e Emily o abraçavam com força. Seu toque inocente, rompendo décadas de barreiras cuidadosamente erguidas. O cheiro familiar de crianças, como biscoitos, giz de cera e pura alegria, atingiu-o em cheio, despertando memórias que ele havia trancado nos recantos mais profundos de sua mente. "Você parece triste", disse Noah simplesmente, seus olhos castanhos olhando para Elliot. "Mamãe diz que abraços fazem tudo ficar melhor." Emily assentiu solenemente ao lado do irmão, suas pequenas mãos ainda segurando o caro paletó de Elliot. O gesto era tão puro, tão inesperado, que Elliot se viu completamente paralisado, incapaz de manter sua habitual máscara de indiferença severa. O som de passos apressados quebrou o encanto. Maggie Carter irrompeu no escritório, seu rosto pálido como um fantasma ao ver a cena diante dela. Seu carrinho de limpeza bateu contra o batente da porta em sua pressa, espalhando suprimentos pelo chão. "Meu Deus, me desculpe, Sr. Sterling." A voz de Maggie tremia enquanto ela se apressava, agarrando os ombros das crianças e puxando-as para trás. "Noah, Emily, o que vocês estavam pensando? Eu disse para ficarem quietos." Elliot observou enquanto ela se ajoelhava, verificando os filhos como se pudessem ter se machucado. Suas mãos tremiam enquanto alisava o cabelo deles, seus olhos se enchendo de lágrimas de medo e desespero. "Por favor," ela sussurrou, finalmente olhando para ele. "Eu sei que não deveria tê-los trazido, mas minha babá cancelou e eu não podia perder outro turno. Vou trabalhar horas extras, qualquer coisa. Só por favor, não me demita. Eles precisam comer e o aluguel está vencendo, Senhora Carter." A voz de Elliot era calma, diferente de seu tom habitual afiado. Ele estudou a pequena família à sua frente. A mãe preocupada, o menino curioso, a garotinha atenta. Algo se agitou em seu peito, uma emoção que ele não conseguia nomear. "Seus filhos," ele disse lentamente, seus olhos se movendo entre Noah e Emily. "São gêmeos?" Maggie assentiu, a confusão se misturando ao seu medo. "Sim, senhor. Eles têm 6 anos." Elliot levantou-se da mesa, seus movimentos deliberados enquanto endireitava a gravata. "Tenho uma vaga aberta no meu escritório. Assistente executivo, benefícios completos, horário regular." Ele fez uma pausa, observando os olhos de Maggie se arregalarem. Isso significaria não mais turnos noturnos. As palavras pareciam vir de algum lugar fora dele, mas ele sabia que estavam certas. Essas crianças, com seu simples ato de bondade, tocaram algo há muito adormecido dentro dele. A proteção feroz da mãe por eles, sua disposição de arriscar tudo pelo bem-estar deles, despertou memórias de outra mãe, há muito tempo, que havia feito o mesmo por ele. O escritório caiu em um silêncio espesso, quebrado apenas pelos suaves soluços de Emily, agarrada à manga da mãe. Os braços de Maggie tremiam enquanto ela mantinha seus filhos próximos, seu coração batendo forte contra as costelas. As luzes brilhantes da cidade lançavam longas sombras no rosto de Elliot Sterling, que os observava com uma intensidade que a fazia querer fugir. "Senhora Carter," ele disse, com uma voz surpreendentemente suave. "Há quanto tempo você trabalha aqui?" 8 meses, senhor." Maggie conseguiu responder com a garganta seca. "Por favor, eu sei que não deveria tê-los trazido, mas..." Elliot levantou a mão, interrompendo-a. Ele se levantou devagar, sua figura alta projetando uma sombra sobre eles. Noah, geralmente tão corajoso, se apertou ainda mais ao lado da mãe. "Tenho observado seu trabalho," ele disse, caminhando ao redor da mesa. "Sempre pontual, minuciosa,
discreta. São qualidades que valorizo. Meg piscou, confusa com o elogio inesperado. Não era assim que ela imaginava que essa conversa iria acontecer. Preciso de uma nova assistente pessoal. Elliot continuou, ajeitando a gravata. Alguém que compreenda a importância da lealdade e do trabalho árduo. O cargo vem com benefícios completos, incluindo assistência infantil. O quê? A voz de Meg saiu como um sussurro. Você quer que eu trabalhe para você? Ela perguntou novamente, mais alto desta vez, a descrença tingindo suas palavras. O rosto de Elliot permaneceu impassível. Você claramente precisa do emprego, e eu preciso de alguém em quem possa confiar. Seus olhos se voltaram para os gêmeos. Alguém que entenda o que é realmente importante. Noah puxou a manga dela. Mamãe, isso significa que não precisamos mais nos esconder? A pergunta inocente fez o peito de Meg apertar. Ela vinha lutando por tanto tempo, aceitando qualquer trabalho que pudesse encontrar, escondendo seus filhos quando necessário. Mas essa oferta parecia boa demais para ser verdade. Qual é a pegadinha? Ela perguntou, erguendo o queixo, apesar do medo. Um leve sorriso surgiu nos lábios de Elliot. Não há pegadinha, Sra. Carter. Apenas uma proposta de negócios. O salário é substancial e, como mencionei, inclui benefícios completos. Emily pressionou o rosto contra o quadril de Meg, e ela sentiu as lágrimas da filha molhando seu uniforme. A visão do sofrimento dos filhos fazia seu coração doer. Preciso da sua resposta até amanhã de manhã, Elliot disse, voltando para sua cadeira. 9 horas em ponto. Meg assentiu, atordoada, reunindo seus filhos mais perto. Quando se virou para sair, a voz de Elliot a deteve na porta. E Sra. Carter, independentemente da sua decisão, sua posição atual está garantida. Entendo que tempos desesperados exigem medidas desesperadas. Ela saiu apressada do escritório dele, sua mente girando com possibilidades e dúvidas. As pequenas mãos de Noah e Emily nas suas eram como âncoras à realidade enquanto caminhavam pelo corredor silencioso. Meg encarou seu reflexo no espelho rachado do banheiro, as olheiras sob seus olhos, contando a história de uma noite sem dormir. Noah e Emily estavam sentados à pequena mesa da cozinha, dividindo a última tigela de cereal. Mamãe, você está bem? A voz suave de Emily ecoou pelo pequeno apartamento. Meg forçou um sorriso. Sim, querida. Mamãe só precisa tomar uma grande decisão hoje. Ela olhou para as roupas gastas, o papel de parede descascando e a pilha de contas não pagas no balcão. Seus filhos mereciam muito mais do que essa luta constante. Vamos ficar bem, sussurrou para si mesma, endireitando os ombros. Ela sabia o que precisava fazer. O sol da manhã iluminava a torre de vidro da Sterling Enterprises de uma forma diferente agora. Meg segurava sua bolsa surrada enquanto passava pelas portas giratórias, seus sapatos práticos ecoando no chão de mármore polido. O saguão parecia enorme, intimidante à luz do dia. Sussurros a seguiam pelo piso. Não é aquela minha faxineira? O que ela está fazendo aqui? Você ouviu? O próprio Sterling a contratou. Meg manteve a cabeça erguida, embora suas bochechas ardessem. Ela viu seu reflexo nas paredes espelhadas do elevador. Sua melhor blusa parecia de repente desgastada em meio aos ternos de grife ao seu redor. O andar executivo era outro mundo. Escritórios de vidro se estendiam em todas as direções, cheios de pessoas que provavelmente ganhavam em um mês mais do que ela em um ano. Uma mulher de salto alto lançou-lhe um olhar questionador ao passar. O armário de limpeza fica 2 andares abaixo, alguém murmurou, alto o suficiente para ela ouvir. As mãos de Meg tremiam enquanto se aproximava do escritório de Elliot. O mesmo escritório onde, poucas horas atrás,
Seus filhos haviam mudado tudo. A porta pesada parecia uma barreira entre dois mundos, seu passado e qualquer futuro incerto que a aguardasse. Ela a empurrou exatamente às 10 da manhã. Elliot estava sentado atrás de sua enorme mesa, sem se dar ao trabalho de levantar os olhos da tela do computador. Sua voz era fria, distante. Você está atrasada. Os olhos cinza escuros de Elliot finalmente se ergueram da mesa, fixando Meg com um olhar gelado. Vamos deixar uma coisa clara. Você está aqui para trabalhar, não para fazer perguntas. Meg cerrou o maxilar, mas manteve a voz firme. Entendo, Sr. Sterling. O som agudo de saltos anunciou a chegada de Rebecca Reis. Seu terno impecavelmente passado e maquiagem perfeita faziam as roupas de segunda mão de Meg parecerem ainda mais desgastadas. Aqui está sua primeira tarefa, disse Rebecca, largando uma pilha grossa de papéis na mesa temporária de Meg. Organize esses e-mails, marque qualquer coisa urgente e não cometa erros. Seus lábios vermelhos se curvaram em um sorriso ensaiado. As mãos de Meg tremiam enquanto começava a ler. Termos de negócios que ela nunca tinha visto antes saltavam das páginas. Fusões e aquisições, reuniões de acionistas, apresentações para o conselho. Errado. A voz de Elliot cortou o ar. Esse e-mail sobre o acordo de Tóquio precisa de atenção imediata. Ele arrancou o papel das mãos dela, fazendo-a se sobressaltar. Rebecca observava da sua mesa, com um brilho de satisfação nos olhos. Hora após hora, as tarefas se acumulavam. Telefonemas interrompiam a concentração de Meg. Conflitos na agenda faziam sua cabeça girar. Toda vez que achava que tinha tudo sob controle, Elliot ou Rebecca apontavam outro erro. A reunião com Anderson precisa ser adiantada. Elliot latiu. E reserve meu voo para Nova York na próxima semana. Os dedos de Meg voavam pelo teclado, a determinação estampada em seu rosto. Ela pensava em Noah e Emily, na geladeira vazia em casa. Falhar não era uma opção. Os arranjos de viagem estão errados, Rebecca gritou. O Sr. Sterling só voa de primeira classe nos voos da manhã. Mas Meg continuou. Ajustou o voo, reorganizou a reunião, conferiu cada detalhe 2 vezes. Finalmente, depois do que pareceram anos, ela colocou um documento na mesa de Elliot. Ele o examinou, sua expressão inalterada. Por um momento, algo brilhou em seus olhos. Surpresa, talvez. Mas sua voz permaneceu fria. Não se acomode. O sol da manhã entrava pelas janelas imponentes da Sterling Enterprises, projetando longas sombras sobre a mesa de Meg. Ela digitava rapidamente, seus dedos voando sobre o teclado, enquanto organizava a agenda incrivelmente lotada de Elliot. 3 dias no trabalho, ela começava a entender o ritmo desse mundo corporativo reluzente, mesmo que não se encaixasse nele. Você ouviu? Um sussurro flutuava da sala de descanso. Ela costumava limpar banheiros aqui. Os ombros de Meg se retesaram, mas ela continuou trabalhando. Os sussurros já não eram novidade. Sarah, da contabilidade, passou com o nariz empinado. Tom, do jurídico, fingiu não ver seu aceno de bom dia. Até o segurança, que costumava sorrir para ela, agora desviava o olhar quando ela passava. Na hora do almoço, Meg ficou na porta do lounge dos funcionários, segurando sua sacola de papel pardo. As mesas estavam cheias de grupos de pessoas em ternos de grife, rindo e conversando. Quando se aproximou de uma cadeira vazia, a conversa morreu de repente. Este lugar está ocupado, disse rapidamente uma mulher de pérolas, colocando sua bolsa de grife na cadeira. Meg assentiu e voltou para sua mesa, desembrulhando seu simples sanduíche. O gosto da solidão era amargo em sua boca. Pelas paredes de vidro do escritório, ela viu Elliot passando, os olhos fixos à frente como se ela fosse invisível.
A tarde se arrastou. Meg se afundou no trabalho, conferindo 3 vezes cada e-mail e documento. Não podia se dar ao luxo de cometer erros, não com tantas pessoas esperando que ela falhasse. Quando finalmente chegou em casa naquela noite, com os pés doendo e o espírito machucado, os rostos de Noah e Emily se iluminaram como manhã de Natal. Mamãe! Eles se jogaram contra suas pernas, quase a derrubando. Você trabalhou no grande prédio de vidro hoje? Trabalhei sim, respondeu Meg, ajoelhando-se para abraçá-los de verdade. Você foi uma super-heroína? Perguntou Noah, com os olhos brilhando de admiração. Emily tocou suavemente o rosto de Meg. Você parece cansada, mamãe, mas está bonita com suas roupas novas. Estamos tão orgulhosos de você, disseram juntos, apertando-a com força. Meg o segurou perto, respirando o doce e inocente aroma deles. O calor dos corpos pequenos derreteu o frio do dia e os sussurros cortantes. Aos olhos deles, ela não era a faxineira fantasiada, ou o caso de caridade que não se encaixava. Era apenas a mãe deles, fazendo o melhor para lhes dar uma vida melhor. O orgulho dos gêmeos, por seu simples emprego no escritório, fazia valer a pena todos os olhares de soslaio e os tratamentos silenciosos. Eles não se importavam com marcas de grife ou escritórios de esquina. Só importava que a mãe voltasse para casa com um sorriso, mesmo que cansado. Meg entrou no escritório de Elliot às 7h30 em ponto, seus saltos fazendo um som suave contra o piso polido. O nascer do sol pintava o horizonte de Manhattan em tons dourados, mas Elliot Sterling nem sequer levantou os olhos do computador. As olheiras sugeriam que ele já estava ali há horas. Bom dia, senhor. Sterling, disse ela em voz baixa. Ele resmungou em resposta, os dedos nunca parando sua dança incessante sobre o teclado. Às 8h, Elliot se levantou da mesa. Sem aviso, largou uma pilha de papéis sobre a mesa dela com um baque pesado. Estes são relatórios trimestrais de nossas subsidiárias. Leia-os. Resuma os pontos principais. 1 hora. O estômago de Meg se apertou ao encarar a pilha. A primeira página já estava cheia de termos financeiros que ela mal compreendia. Suas mãos tremiam levemente enquanto pegava o primeiro relatório. O tempo está passando, Sra. Carter, disse Elliot friamente. Ela respirou fundo e mergulhou no trabalho. Os números dançavam diante de seus olhos. Margens de lucro, ganhos projetados, análises de mercado. Ela pegou um bloco de notas e começou a anotar tudo o que parecia importante. Sua cabeça latejava, mas ela se recusava a desistir. Elliot andava de um lado para o outro atrás dela, sua presença como uma sombra. A cada poucos minutos, ele se inclinava sobre seu ombro, o perfume caro, tornando difícil a concentração. Você esqueceu as cifras de depreciação na página 12, ele dizia. Ou, essa projeção é crítica, por que não anotou? O suor brotava em sua testa. A manhã passava em um borrão de números e estresse. Seu pescoço doía de tanto se curvar sobre os papéis, mas ela continuava. Pensava em Noah e Emily, nos rostos orgulhosos quando contou sobre o novo emprego. Ela não podia falhar. No início da tarde, seus olhos já ardiam. Elliot havia criticado todos os resumos que ela tentara fazer, apontando detalhes que faltavam e conexões que ela deveria ter percebido. A pressão aumentava até ela sentir que ia explodir. Finalmente, depois que ele descartou sua 4ª tentativa, com um gesto impaciente, algo dentro dela se quebrou. Meg levantou-se, a cadeira arrastando no chão. Você quer mesmo que eu tenha sucesso? Ou está só esperando que eu desista? As palavras escaparam antes que ela pudesse se conter. Elliot virou-se lentamente, com as sobrancelhas erguidas. Por um instante, o canto de sua boca pareceu esboçar um sorriso.
tão rápido que ela quase não percebeu. Meg afundou no sofá gasto, os pés latejando após mais um dia em sapatos que apertavam. O apartamento estava quente e cheirava a macarrão com queijo. A senhora Rodrigues, da porta ao lado, tinha ajudado a alimentar os gêmeos novamente. Ela fechou os olhos, soltando um longo suspiro. Mamãe. 2 corpinhos se chocaram contra ela, e apesar do cansaço, ela envolveu Noah e Emily em seus braços. O peso familiar contra seu peito começou a dissipar o estresse do dia. Você venceu hoje? Os grandes olhos castanhos de Emily a olhavam esperançosos. Meg alisou o cabelo da filha. O que você quer dizer com vencer, querida? Você mostrou para as pessoas mais que é inteligente? Noah interveio com um rosto sério. Como você sempre nos diz para sermos corajosos. Sua garganta apertou. Mesmo aos 6 anos, eles entendiam mais do que ela imaginava. Na manhã seguinte, na Sterling Enterprises, Meg notou algo diferente em Elliot. Quando ela lhe entregou o café da manhã, seus dedos tocaram os dela, e por um instante, ele pareceu congelar. Rapidamente, ele disfarçou com um seco. Obrigado, mas ela percebeu. Mais tarde, naquela manhã, ela entrou em seu escritório com alguns contratos e o pegou olhando para uma fotografia antiga. As bordas estavam gastas, mostrando um menino, talvez de 8 ou 9 anos, ao lado de uma mulher de olhar gentil. No momento em que Elliot viu Meg, ele enfiou a foto na gaveta da mesa com a mandíbula tensa. Os contratos, Jensen, Meg disse suavemente, fingindo que não tinha visto nada. Deixe-os aí. Sua voz estava mais áspera do que o normal. Rebecca Hayes apareceu na porta, com as unhas perfeitamente feitas, batendo contra o tablet. Elliot, você é necessário na sala de conferências. Seus olhos se voltaram para Meg. Acredito que a copiadora precise de atenção, Meg. Isso é mais a sua especialidade, não é? Meg sentiu suas bochechas queimarem, mas manteve a cabeça erguida ao sair. Na hora do almoço, Meg sentou-se sozinha novamente, mexendo em seu sanduíche. A cafeteria estava cheia de conversas e risadas, mas ninguém se aproximou de sua mesa. Ela pegou o celular e sorriu ao ver a foto de Noah e Emily que usava como plano de fundo. Sentiu que alguém a observava e levantou o olhar para ver Elliot parado na porta. Seus olhos se encontraram e, por um momento, algo passou pelo rosto dele. Reconhecimento? Compreensão? Mas antes que ela pudesse processar, ele se virou e foi embora. 20 minutos depois, um entregador apareceu em sua mesa com um almoço quente do restaurante caro da esquina. O bilhete dizia simplesmente, do Sr. Sterling. Mamãe, 4 mais 6 é 10? Emily perguntou, com o lápis pairando sobre a folha de exercícios de matemática. Meg se inclinou para conferir o trabalho da filha, ainda distraída pelo almoço inesperado que havia aparecido em sua mesa hoje. Está certo, querida. Muito bem. Ela bagunçou o cabelo de Emily, recebendo um sorriso orgulhoso. Noah levantou os olhos do próprio dever de casa, com o rosto franzido em concentração. Mamãe, por que seu chefe parece sempre tão mal-humorado? Tipo assim... Ele juntou as sobrancelhas e projetou o lábio inferior em uma careta exagerada. Meg não conseguiu conter a risada. Noah, isso não é muito gentil. Mas é verdade, ele insistiu. Ele precisa sorrir mais. Talvez ele esteja triste porque não tem amigos. Na tarde seguinte, Meg estava organizando arquivos quando ouviu vozes familiares no corredor. Seu coração parou. Lá estavam Noah e Emily sendo conduzidos pela Sra. Dawson. Sinto muito, Meg, disse a Sra. Dawson, ofegante. Minha irmã teve uma emergência e eu não consegui te avisar. Antes que Meg pudesse responder, a porta do escritório se abriu. Elliot Sterling entrou com uma xícara de café na mão.
justo quando Noah orgulhosamente levantou um desenho feito de giz de cera. "Olha o que eu fiz", Noah anunciou. "É o seu chefe mal-humorado." O desenho mostrava um boneco de palito com sobrancelhas zangadas e uma enorme carranca, vestindo algo que parecia um terno azul. As palavras "chefe mal-humorado" estavam escritas em letras trêmulas no topo. Elliot deu uma olhada no desenho e engasgou com o café. Maggie sentiu o rosto queimar de vergonha. "Sr. Sterling, eu sinto muito", ela começou. Mas então, algo extraordinário aconteceu. Um som preencheu o escritório que Maggie nunca tinha ouvido antes. A risada de Elliot Sterling. Começou como uma tosse. Depois, se transformou em uma risada genuína que parecia surpreender até ele mesmo. "Bem", ele disse, examinando o desenho com diversão. "A gravata é um detalhe interessante." Noah sorriu de orelha a orelha. "Eu fiz vermelha porque vermelho significa importante." Enquanto se preparavam para ir embora naquela noite, Elliot passou pela mesa de Maggie. Sua expressão habitual de seriedade estava de volta, mas havia um leve brilho nos olhos. "Você deveria dizer aos seus filhos que eles são muito observadores", ele murmurou, ainda com um leve sorriso nos lábios. Maggie ficou ali, atônita, observando-o se afastar. Elliot Sterling realmente tinha rido. E de alguma forma, foi preciso um desenho de criança para que isso acontecesse. Maggie olhou para a planilha na tela do computador, seus dedos paralisados sobre o teclado. Os números não faziam sentido, nem de longe. Milhões de dólares pareciam desaparecer entre os departamentos. Ela conferiu suas contas 2 vezes, depois uma terceira. Respirando fundo, bateu na porta do escritório de Elliot. "Entre", sua voz soou áspera, cansada. "Sr. Sterling, encontrei algumas discrepâncias nos relatórios trimestrais." Maggie colocou os papéis sobre a mesa dele. "Essas transações não batem com nossos registros." Elliot mal olhou para eles. "Não é da sua conta." Sua voz era fria, mas ela notou as olheiras sob seus olhos. "Mas, senhor, esses valores..." "Eu disse que não é da sua conta." O tom dele não deixava espaço para discussão. Ao meio-dia, o escritório estava cheio de murmúrios. Maggie ouviu fragmentos enquanto caminhava para a sala de descanso. "Você viu o preço das ações?" "Algo está errado com os livros contábeis." Reunião do conselho marcada para a próxima semana. Rebecca apareceu ao lado dela, com uma xícara de café na mão. "Cuidado onde você enfia o nariz, Carter." Seu sorriso era afiado como vidro. "Algumas coisas estão acima do seu salário." "Estou apenas fazendo meu trabalho", Maggie respondeu com calma. "Está mesmo?" Os olhos de Rebecca se estreitaram. "Porque parece que você está tentando bancar a detetive. Confie em mim, isso não vai acabar bem para você." Durante toda a tarde, Maggie observou executivos entrando e saindo apressadamente do escritório de Elliot. Seus rostos estavam sombrios, vozes baixas. Toda vez que ela tentava levar café para ele, Rebecca a interceptava. No caminho de ônibus para casa, Maggie segurava sua bolsa firmemente contra o peito. Os números dançavam em sua mente. Milhões de dólares, desaparecendo como fumaça. Ela pensou no rosto exausto de Elliot, na maneira como suas mãos tremiam levemente quando ele pegava o telefone. O que ele não estava contando a ela? E por que parecia que todos sabiam de algo que ela não sabia? O saguão da Sterling Enterprises estava em completo caos. Maggie atravessou uma multidão de funcionários preocupados, seu coração disparado enquanto captava fragmentos das conversas deles. "Você viu as notícias? Milhões desaparecidos. Sterling está caindo." Seguranças mantinham os repórteres afastados, que pressionavam contra as portas de vidro, câmeras piscando.
As mãos de Maggie tremiam enquanto passava seu crachá e corria para o elevador. O andar executivo estava estranhamente silencioso, em comparação com o caos lá embaixo. Através das paredes de vidro do escritório, ela podia ver Elliot parado na janela, suas costas rígidas. Ele parecia uma estátua, mas o aperto firme em sua xícara de café denunciava sua tensão. Senhorita Carter. A voz cortante de Rebecca fez Maggie se sobressaltar. Sugiro que você mantenha a cabeça baixa hoje. Isso não vai ser bonito. Durante toda a manhã, Maggie observou membros do conselho e advogados entrando e saindo do escritório de Elliot. Seu rosto permanecia impassível, mas ela notou como ele cerrava o maxilar e como seus olhos haviam perdido o brilho calculista de sempre. Ela conhecia aquele homem. Apesar de sua fachada fria, ela já havia vislumbrado algo mais, como ele sorria discretamente para os desenhos de Noah, como se certificava de que ela tivesse almoço quando trabalhava até tarde. O criminoso implacável descrito nas notícias não correspondia à pessoa que ela conhecia. Às 4 horas, seu telefone vibrou com um alerta de notícias. Seu sangue gelou ao ler a manchete. Mulher misteriosa próxima ao CEO da Sterling. Informante ou espectadora inocente. Abaixo, havia uma foto granulada dela entrando no prédio com Elliot. O artigo questionava sua promoção repentina de faxineira a assistente pessoal, insinuando que ela poderia estar envolvida no escândalo financeiro. As mãos de Maggie tremiam enquanto ela largava o telefone. Em apenas algumas horas, sua reputação, tudo pelo que havia trabalhado tanto, estava sendo arrastada pela lama. Ela pensou em Noah e Emily, nos rostos orgulhosos deles quando ela conseguiu esse emprego. O que aconteceria com eles agora? Através do vidro, ela percebeu Elliot olhando para ela. Pela primeira vez, sua máscara havia caído completamente. Nos olhos dele, ela viu algo que nunca esperou: culpa. Os flashes das câmeras cegaram Maggie enquanto ela atravessava a multidão de repórteres do lado de fora da Sterling Enterprises. As perguntas deles a atingiam como balas. Senhorita Carter, qual é o seu relacionamento com Elliot Sterling? Você sabia sobre os milhões desaparecidos? Você estava envolvida na fraude? Ela manteve a cabeça baixa, segurando a bolsa com força. Os seguranças abriram caminho para ela, mas as vozes dos repórteres a seguiram até o prédio. A subida no elevador parecia interminável. Seu telefone vibrava constantemente com mensagens de números desconhecidos. Até mesmo seu vizinho havia ligado, avisando que repórteres estavam acampados em frente ao prédio dela. Quando chegou ao andar executivo, Rebecca estava esperando, de braços cruzados. Que circo você criou? Disse ela com um sorriso frio. Eu avisei para você ficar no seu lugar. Maggie a ignorou e marchou direto para o escritório de Elliot. Ele estava sentado à mesa, olhando para o nada, mais perdido do que ela jamais o vira. Conserte isso, Elliot. Diga algo. Sua voz falhou. Eles estão arrastando meu nome na lama. Meus filhos. Ela parou, lutando contra as lágrimas. Meus gêmeos estão assustados, porque os repórteres não nos deixam em paz. Elliot finalmente olhou para ela. O medo nos olhos dele a surpreendeu. Ela nunca o tinha visto vulnerável antes. Ele abriu a boca, mas logo a fechou. Nenhuma palavra saiu. Por favor, ela sussurrou. Só me diga o que está acontecendo. Mas ele se virou, refugiando-se em seu silêncio. Maggie ficou ali, observando o homem em quem começara a confiar se tornar um estranho novamente. O peso da traição apertou seu peito. Às 6 da tarde, ela guardou seus pertences pessoais em uma pequena caixa. Fotos de Noah e Emily. Uma caneca de café que eles pintaram para ela. O desenho que Noah fez do chefe rabugento. Passou pelo escritório de Elliot uma última vez. Através do vidro,
viu que ele a observava, mas ele não fez nenhum movimento para detê-la. As portas do elevador se fecharam sobre sua breve carreira na Sterling Enterprises e, com ela, sua esperança ingênua de que Elliot Sterling pudesse mudar. As mãos de Meg tremiam enquanto lia o aviso de demissão pela 100ª vez. A luz da cozinha piscava acima dela, projetando sombras sobre a mesa de fórmica barata. Noah e Emily estavam sentados à sua frente, com rostos pequenos e preocupados. "Estamos encrencados, mamãe." A voz de Emily tremia. O coração de Meg apertou. Ela dobrou o papel cuidadosamente, ganhando tempo para firmar a voz. "Não, querida. Estamos apenas fazendo algumas mudanças." Noah estendeu a mão sobre a mesa e segurou a dela. "O chefe rabugento te deixou triste?" Um nó se formou em sua garganta. Ela apertou os dedinhos dele, lembrando-se de como aquelas mesmas mãos haviam abraçado Elliot naquela primeira noite. Como tudo mudou depois daquele momento. Como ela começou a acreditar. Na manhã seguinte, a luz do sol entrava pelas janelas do chão ao teto do escritório de Elliot. Ele estava parado como uma estátua, olhando para a cidade abaixo. Seu telefone vibrou novamente. Outra crise, outra demanda por respostas. Ele ignorou. A porta se abriu com um clique suave. Ela se foi. Anunciou Rebecca, com a satisfação mal disfarçada na voz. "Saiu ontem?" Elliot fez um único aceno brusco. Não se virou. Os saltos de Rebecca ecoaram pelo chão enquanto ela saía. Só então, Elliot fechou os olhos, seus punhos se cerrando ao lado do corpo, até os nós dos dedos ficarem brancos. O império que ele construiu estava desmoronando, e a única pessoa que o fez sentir-se humano novamente se foi. Naquela noite, Meg estava em seu quarto, dobrando cuidadosamente suas roupas de trabalho, as saias lápis e blusas que juntou dinheiro para comprar. Cada dobra parecia guardar um pedaço de um sonho, no qual ela brevemente permitiu-se acreditar. Noah e Emily observavam da porta, de mãos dadas como sempre faziam quando estavam com medo. "Vamos ficar bem", Meg disse, forçando um tom animado na voz. Mas suas mãos tremiam enquanto colocava as roupas no fundo do armário, e seu peito parecia vazio de medo. Elliot abriu os olhos para a luz dura da manhã que entrava pelas janelas de seu luxuoso apartamento. Sua cabeça latejava, e o gosto amargo na boca era inconfundível. Garrafas vazias de uísque estavam espalhadas pela sua cara mesa de centro, entre relatórios financeiros e manchetes de jornal que gritavam sobre a queda da Sterling Enterprises. Seu telefone vibrou novamente. Era a 20ª chamada naquela manhã. Ele o observou, vendo-o dançar sobre a mesa de vidro até que o silêncio retornou. O espelho do banheiro refletia um estranho. Seu cabelo, sempre impecável, estava desgrenhado, e o terno bem passado estava amarrotado de tanto dormir no sofá. Olheiras profundas marcavam seus olhos. Ele jogou água fria no rosto, mas isso não lavou o vazio que sentia. Ao meio-dia, ele estava sentado à cabeceira da mesa de reuniões, mas já não parecia seu trono. Rostos que ele conhecia há anos agora o olhavam com desprezo e decepção. O investidor sênior, James Morton, estava do outro lado, o rosto vermelho de raiva. "Olhe para esses números, Sterling." Morton bateu um grosso dossiê na mesa. Papéis se espalharam, evidências de fraude sistemática que ocorreram bem debaixo do nariz de Elliot. "Enquanto você brincava de caso de caridade com aquela faxineira, alguém estava drenando esta empresa." O maxilar de Elliot se contraiu ao ouvir o nome de Meg, mas ele permaneceu em silêncio. As palavras que sempre lhe vinham com facilidade, as réplicas afiadas e respostas calculadas, tinham desaparecido. "Esta empresa está pegando fogo, Sterling, e você é quem está segurando o fósforo."
Os outros membros do conselho assentiram em concordância. Rebecca Hayes estava no canto, o rosto cuidadosamente inexpressivo, mas seus olhos brilhavam com algo parecido com satisfação. Saia com dignidade, Morton continuou, ou seremos obrigados a te expulsar. Pela primeira vez em sua carreira, Elliot Sterling não tinha mais forças para lutar. Ele simplesmente se levantou e saiu, deixando para trás o silêncio chocado da sala de reuniões. O sol já havia se posto quando ele voltou ao seu apartamento. Não se deu ao trabalho de acender as luzes, deixando que o brilho da cidade através das janelas do chão ao teto projetasse sombras pela sala. Seu telefone pesava na mão enquanto ele procurava o número de Maggie. Seu polegar pairava sobre o botão de chamada. Ele conseguia imaginar o rosto dela. A forma como ela o enfrentou, desafiou, fez com que ele sentisse algo além da fria ambição pela primeira vez em décadas. Mas ele deixou o telefone de lado e pegou a garrafa de uísque. Ele havia perdido o direito de ligar para ela no momento em que a deixou partir. Elliot escancarou as portas da sala de reuniões, fazendo vários executivos se sobressaltarem. Seu terno estava novamente impecável e seu cabelo perfeitamente arrumado. O caos embriagado de ontem havia desaparecido, substituído por uma determinação fria. Vamos deixar uma coisa clara. Eu não vou renunciar. Sua voz cortou a tensão como uma lâmina de aço. Richard Chen, um membro sênior do conselho, inclinou-se para a frente. Então limpe sua bagunça, Sterling, antes que sejamos obrigados a tomar medidas mais drásticas. Os lábios de Elliot se curvaram em um sorriso perigoso. Ah, eu pretendo. De volta ao seu escritório, ele espalhou documentos financeiros sobre a mesa. As horas passaram enquanto ele seguia trilhas de dinheiro, cruzava datas e examinava assinaturas. Seus olhos ardiam, mas ele não parava. Algo não estava se encaixando. Os padrões de fraude começaram 3 meses antes de Maggie chegar. As transações eram inteligentes, escondidas por trás de negócios legítimos. Mas havia uma assinatura, metaforicamente falando, uma maneira específica como os números foram manipulados. Te peguei, ele murmurou, circulando uma série de transações. Todas levavam a um departamento, um grupo de executivos que tinha se mantido surpreendentemente calado durante todo esse escândalo. As peças se encaixaram. Ele não havia sido descuidado, ele tinha sido armado. Alguém havia orquestrado tudo isso, esperando o momento perfeito para atacar. Provavelmente pensaram que ele estava distraído demais com Maggie para perceber. Seu telefone vibrou. Mais repórteres querendo comentários. Ele os ignorou, concentrando-se nas evidências que se acumulavam à sua frente. Ao anoitecer, o escritório estava vazio. Elliot sentou-se em sua cadeira, olhando para as luzes da cidade abaixo. O silêncio parecia pesado, especialmente sem a eficiência silenciosa de Maggie por perto. Ele sentia falta da presença constante dela, do jeito como ela trazia café sem que ele pedisse, de como ela levantava a sobrancelha quando ele estava sendo particularmente difícil. Mas ele não podia pensar nisso agora. Tinha uma empresa para salvar e traidores para desmascarar. O velho Elliot Sterling estava de volta, e desta vez ele tinha algo pelo qual valia a pena lutar. As mãos de Maggie tremiam enquanto ela organizava a pilha de contas na mesa da cozinha. Aviso final. Vencido. Urgente. As palavras se misturavam, fazendo seu estômago dar nós. Ela vinha evitando esse momento, mas a realidade estava bem diante dela. Estavam quase sem dinheiro. Mamãe, podemos comer panquecas? Noah chamou da sala, onde ele e Emily assistiam desenhos animados. Hoje não, querido. Que tal uma torrada? Ela forçou um sorriso,
sabendo que só havia 2 fatias de pão restantes. Emily levantou os olhos do livro de colorir, com uma compreensão que não combinava com seus 6 anos. Tudo bem, mamãe. Não estamos com tanta fome. O coração de Meg se partiu. Seus filhos não deveriam ter que fingir que não estavam com fome. Do outro lado da cidade, Elliot Sterling estava sentado em seu Mercedes preto, estacionado em frente ao prédio de Meg. Sua gravata estava frouxa, círculos escuros sob os olhos denunciando noites sem dormir. Através da cerca de arame, ele observava Noah e Emily brincando no pequeno quintal, suas risadas ecoando pela rua. Noah tentava dar cambalhotas enquanto Emily o incentivava. Eles pareciam tão despreocupados, tão inocentes, completamente alheios ao fato de que sua mãe estava sufocando em contas que não conseguia pagar. Os dedos de Elliot apertaram o volante até seus nós dos dedos ficarem brancos. Ele havia passado dias juntando as peças da fraude em sua empresa, desvendando a verdade, mas sentado ali, observando aquelas crianças, os filhos dela, nada disso parecia importar mais. Ele pensou no aviso de demissão que permitiu acontecer, em como congelou quando ela mais precisou dele, em todas as barreiras que construiu para manter as pessoas afastadas, apenas para vê-las desmoronar por causa de 2 crianças que ousaram abraçá-lo. O sol se pôs, lançando longas sombras pelo bairro. Às 8 horas, Meg estava colocando os gêmeos na cama quando ouviu 3 batidas secas na porta. Ela congelou, o coração disparado. Pelo olho mágico, ela o viu. Elliot Sterling estava em seu corredor, mas não era o Elliot que ela conhecia do escritório. Seu terno estava amassado, o cabelo desgrenhado. Ele parecia perdido. Com as mãos trêmulas, ela abriu a porta. "Deixe-me consertar isso", ele disse baixinho, a voz rouca de emoção. O apartamento de Meg parecia menor com Elliot parado na porta. Seu terno caro estava amassado, o cabelo desgrenhado, tão diferente do CEO intocável que ela conhecia. "Não preciso do seu dinheiro", ela disse firmemente, com os braços cruzados. Elliot balançou a cabeça, os olhos cansados, mas claros. "Não é por isso que estou aqui." Noah e Emily espiaram pela esquina, os olhos arregalados ao verem seu antigo chefe rabugento. Emily acenou timidamente e algo no rosto de Elliot suavizou. 5 minutos, Meg disse, dando passagem. "Crianças vão terminar o desenho animado." Eles se sentaram à pequena mesa da cozinha, a luz do teto lançando sombras duras. Elliot parecia absurdamente deslocado, na cadeira de segunda mão dela, mas havia algo diferente nele. Um peso, uma humanidade que ela nunca tinha visto antes. "A empresa estava sendo roubada", ele começou, a voz baixa. "Bem debaixo do meu nariz. Eu estava tão focado em manter o controle que não vi o que estava acontecendo ao meu redor. Quando você notou aquelas discrepâncias..." Ele fez uma pausa, passando a mão pelo cabelo. "Você estava certa. E eu fui um covarde." "Você deixou que arrastassem meu nome na lama", Meg disse, a voz tensa. "Você não disse uma palavra." "Eu sei." Seus dedos tamborilavam inquietos na mesa. "Passei a vida toda construindo muros, afastando as pessoas. Quando as coisas ficaram difíceis, fiz o que sempre faço, me fechei. Mas ver você ir embora..." Ele encontrou o olhar dela. "Eu deveria ter lutado por você. Deveria ter lutado por nós." O silêncio se estendeu entre eles, carregado de palavras não ditas. Através das paredes finas, podiam ouvir Noah e Emily rindo do programa que assistiam. "Essas crianças", Elliot disse suavemente, "foram as primeiras pessoas a me abraçar em 20 anos. E você foi a primeira a me enxergar de verdade, a me desafiar. Eu tinha me esquecido de como é ser visto como humano." A garganta de Meg apertou. Ser humano
Significa assumir responsabilidades, Elliot. Significa não abandonar quem confia em você. Eu sei. Ele se levantou devagar, ajeitando o paletó. Vou provar isso para você, Meg. Apenas me observe. Ela não respondeu enquanto ele caminhava até a porta. Não precisava. Ambos sabiam que essa conversa estava longe de terminar. Meg ficou olhando para o teto na luz fraca da manhã, sua mente repassando as palavras de Elliot da noite anterior. O apartamento estava silencioso, exceto pela respiração suave de Noah e Emily no quarto ao lado. Ela tocou a têmpora, tentando aliviar a dor de cabeça causada por poucas horas de sono e muitas preocupações. Mamãe? A voz sonolenta de Emily chamou. O Sr. Sterling vai voltar? O coração de Meg apertou. Não sei, querida. Vamos preparar o café da manhã. Enquanto fazia mingau, Noah pulava pela cozinha. Ele parecia triste, mamãe, como quando o Tommy da escola perdeu o cachorrinho. Às vezes, os adultos ficam tristes por razões diferentes. Meg respondeu com cuidado, mexendo o mel nas tigelas. Ela não conseguia explicar a complexidade de confiança e traição para crianças de 6 anos que viam o mundo em termos simples de certo e errado. Mais tarde naquela tarde, enquanto empurrava seu carrinho pelo supermercado de descontos, uma voz familiar chamou sua atenção. Meg, é você? Linda, sua ex-colega da Sterling Enterprises, estava perto da seção de cereais. Seus olhos estavam arregalados de empolgação, como se estivesse prestes a compartilhar uma grande notícia. Você não vai acreditar no que está acontecendo, Linda sussurrou, inclinando-se para perto. Elliot demitiu Harrison, Thompson, metade do conselho. Assim, de repente. Ela estalou os dedos. Ele está revisando tudo, cada documento, cada decisão do último ano. A mão de Meg apertou o carrinho de compras. O quê? Ele está diferente agora. Todo mundo está comentando. Elliot Sterling nunca demite seus próprios aliados. Você sabe disso melhor do que ninguém. Mas ele está fazendo uma limpeza como um homem possesso. Meg assentiu, atordoada, sua mente girando. O Elliot que ela conhecia jamais arriscaria suas alianças cuidadosamente construídas. Ele sempre dizia que lealdade era tudo nos negócios, mesmo que significasse proteger as pessoas erradas. Naquela noite, depois de colocar os gêmeos na cama, Meg sentou-se em seu sofá desgastado com o telefone na mão. O número de Elliot brilhava na tela. Ela não o havia apagado, embora dissesse a si mesma que deveria. Seu polegar pairava sobre o botão de chamada. Parte dela queria saber mais. Queria entender o que estava motivando essa mudança nele. Mas outra parte lembrava-se da dor, da traição, da sensação de ter sido abandonada quando as coisas ficaram difíceis. Ela colocou o telefone de lado sem ligar. O que quer que Elliot estivesse fazendo, qualquer que fosse a transformação pela qual ele estivesse passando, ela precisava de mais do que palavras e rumores. Ela precisava de tempo. Como quando o papai foi embora. Noah concluiu, mexendo seu mingau com a colher. Mas diferente. As mãos de Meg tremiam levemente enquanto ela limpava o balcão. As observações inocentes de seus filhos sempre a atingiam mais forte do que qualquer análise adulta poderia. Comam, queridos. Vocês vão se atrasar para a escola. Emily empurrou a tigela para longe. Ele me deu a caneta dele quando eu deixei a minha cair aquele dia. Aquela chique dourada. Seu rostinho se contorceu. Ele fingiu estar mal-humorado, mas não estava. Sim, os olhos de Noah brilharam. E lembra quando ele nos deixou nos esconder debaixo da mesa dele durante a tempestade? Ele até fez sombras com as mãos. Meg não sabia disso. Imaginou Elliot Sterling, o temido CEO, fazendo sombras com as mãos para seus filhos. A imagem
Não combinava com o empresário implacável que todos conheciam. Mas, pensando bem, talvez esse fosse o ponto. Mamãe, não podemos ajudar ele a não ficar triste? A pergunta de Emily pairou no ar. Antes que Meg pudesse responder, a abertura do correio fez um clique. Entre as contas, havia um envelope de cor creme, pesado e caro. Seu nome estava escrito na caligrafia distinta de Elliot. Dentro havia um convite para a conferência de imprensa de emergência da Sterling Enterprises. Um pequeno bilhete estava preso com um clipe. Estou consertando tudo. Esteja lá, por favor. E Noah espiou por cima do ombro dela. É do Elliot? Podemos ir vê-lo? É complicado, querido, Meg disse, mas seus dedos traçavam as bordas do convite. Mas você sempre nos diz para ajudar as pessoas quando estão tristes, Emily disse baixinho, mesmo quando é difícil. Meg sentou-se pesadamente à mesa da cozinha. O convite parecia queimar em suas mãos. Seus filhos a observavam com aqueles olhos inocentes e sábios que, de alguma forma, enxergavam através das complicações adultas. Ele parecia realmente assustado aquele dia. Noah acrescentou, subindo em seu colo. Como eu me sinto quando acho que tem um monstro debaixo da minha cama. Mas você sempre verifica para mim, mamãe. Talvez ele precise de alguém para verificar os monstros dele também. Emily assentiu solenemente. E ele não tem mamãe para ajudá-lo. Meg puxou os dois filhos para perto, respirando o cheiro familiar deles. Eles estavam certos, de uma maneira pura e descomplicada. Eles estavam absolutamente certos. Todos mereciam uma chance de se provar, até mesmo Elliot Sterling. Ela olhou novamente para o convite. A coletiva de imprensa seria amanhã. Sua mente fervilhava com todos os motivos para não ir, todas as maneiras como aquilo poderia acabar mal. Mas então ela se lembrou do rosto de Elliot em sua porta, desprovido de sua habitual armadura, marcado pelo arrependimento e algo mais. Esperança, talvez. Podemos fazer um cartão para ele? Emily perguntou, já pegando seus lápis de cor. Para deixá-lo corajoso? Meg observou seus filhos pegarem papel e canetas, seus rostos sérios e concentrados enquanto começavam a desenhar. Ali estavam eles, mostrando mais sabedoria sobre perdão e segundas chances do que a maioria dos adultos que ela conhecia. Ela pegou o convite novamente, passando o polegar sobre as letras em relevo. O dia seguinte mostraria se Elliot Sterling estava realmente lutando por redenção ou apenas tentando salvar sua reputação. Havia apenas uma maneira de descobrir. A sala de conferências estava cheia de uma energia nervosa. Meg entrou pela porta dos fundos, com o coração acelerado. Ela não tinha planejado ir, mas lá estava, escondida atrás de uma coluna perto da saída. Os repórteres ocupavam todos os assentos, com suas câmeras prontas. Elliot subiu ao palco. Seu visual polido habitual havia desaparecido. A gravata estava um pouco frouxa e olheiras escureciam seus olhos. Mas havia algo diferente nele, uma força tranquila, que não existia antes. Obrigado a todos por virem, ele começou, com a voz firme. Hoje, estou aqui para abordar a corrupção dentro da Sterling Enterprises, não como um CEO defendendo sua empresa, mas como um homem admitindo seus erros. Meg prendeu a respiração. Este não era o Elliot Sterling, que aterrorizava salas de reunião e demitia pessoas sem hesitar. Deixei que a ganância e o poder me cegassem, ele continuou. Criei uma cultura onde o dinheiro importava mais do que a moralidade. Isso termina hoje. Ele puxou uma pasta. Tenho provas de fraude sistemática orquestrada por vários membros do conselho. Gritos de espanto ecoaram pela multidão enquanto Elliot nomeava os envolvidos. 4 membros seniores do conselho, todos com expressões de choque, foram escoltados para fora pela segurança.
As câmeras disparavam freneticamente. Essas pessoas enfrentarão consequências legais, Elliot afirmou com firmeza. A Sterling Enterprises está implementando mudanças imediatas. Nova liderança, novas políticas, transparência total. Meg observou enquanto ele detalhava seu plano de reestruturação. Suas mãos não tremiam. Sua voz não vacilava. Aquilo não era controle de danos. Era uma mudança genuína. Eu falhei com esta empresa, ele disse, olhando diretamente para as câmeras. Mas não vou falhar novamente. Nem com seus funcionários, nem com seus investidores, nem com as pessoas que confiaram em mim para fazer a coisa certa. Após o término da conferência, Meg permaneceu imóvel em seu lugar. A sala foi esvaziando lentamente, mas ela não conseguia se mover. Elliot desceu do púlpito, parecendo exausto, mas determinado. Ele se virou, vasculhando a multidão com o olhar, até que seus olhos encontraram os dela. Eles se encararam por entre as cadeiras vazias. Ele não se aproximou. Não tentou explicar ou convencê-la. Apenas acenou com a cabeça uma vez, com uma expressão aberta e vulnerável, de um jeito que ela nunca tinha visto antes. Naquele momento, Meg percebeu que algo havia mudado fundamentalmente em Elliot Sterling. Se isso era suficiente, ela não sabia. Mas, pela primeira vez desde que tudo desmoronou, ela se permitiu considerar a possibilidade de que ele estava sendo sincero. Naquela manhã, o escritório da Sterling Enterprises vibrava com uma energia diferente. Os funcionários faziam uma segunda olhada enquanto Elliot Sterling caminhava pelos corredores, parando para conversar com os membros mais jovens da equipe. Ele não apenas acenava, ele realmente ouvia. Sarah, como está seu filho depois da cirurgia? Ele perguntou a uma contadora, que quase deixou cair o café de tanto espanto. Ele está muito melhor, Sr. Sterling. Obrigada por perguntar. Na hora do almoço, já se espalhava a notícia sobre as mudanças. O rígido código de vestimenta foi relaxado. As exigências de horas extras extenuantes foram eliminadas. Até a sala de descanso foi reabastecida com frutas frescas e lanches saudáveis. Você ouviu? Um funcionário sussurrou para outro. Ele está implementando licença familiar remunerada, de verdade, não só o mínimo necessário. Às 3h, Meg Carter entrou pela porta da frente. O segurança, o mesmo que mal a notava antes, sorriu calorosamente. Bem-vinda de volta, Sra. Carter. Ela seguiu até o escritório de Elliot, onde a porta estava aberta. Outra mudança. Ele estava ajudando um jovem estagiário a entender uma planilha complexa. Sua voz paciente e gentil. Quando ele levantou o olhar e a viu, sua caneta caiu na mesa. Meg? Ouvi dizer que as coisas estavam diferentes, ela disse, observando o escritório transformado. As cortinas escuras e intimidadoras tinham sumido. A luz do sol entrava pelas janelas claras. Tive que ver com meus próprios olhos. Leve o tempo que precisar com isso. Elliot disse ao estagiário. Volte se tiver dúvidas. O jovem saiu apressado, deixando-os a sós. Meg caminhou até a janela, lembrando-se de quantas vezes havia ficado ali antes, apavorada de cometer um erro. Os funcionários agora sorriem, ela comentou. Eles parecem felizes. E devem estar, Elliot respondeu. Eles são o coração desta empresa. Eu só não via isso antes. Ela se virou para ele. Você realmente fez isso, disse suavemente. Você mudou tudo. Nem tudo, ele respondeu, a voz rouca de emoção. Algumas coisas não posso consertar tão facilmente. Eles ficaram em silêncio, o peso das palavras não ditas preenchendo o espaço entre eles. Horas se passaram enquanto Meg observava o escritório, via Elliot trabalhar e notava como ele tratava todos ao seu redor com genuína consideração.
Às 7, quando o escritório começou a esvaziar e o céu escurecia, Meg pegou sua bolsa para ir embora. Ela já tinha visto o suficiente, mais do que o suficiente. Meg, Elliot chamou quando ela chegou à porta. Ela parou, mas não se virou. Eu nunca quis deixar você ir. Ela segurou o batente da porta com força, os nós dos dedos brancos, mas não respondeu. O telefone de Meg vibrou exatamente às 8 da manhã. Com os olhos ainda sonolentos, ela leu o e-mail de Elliot, oferecendo-lhe uma posição de consultora sênior na Sterling Enterprises. Seu coração disparou ao ver o salário, o suficiente para se mudar para um apartamento melhor, para o fundo educacional dos gêmeos, para finalmente respirar aliviada. Mas não era só o dinheiro. A função a colocaria no comando do bem-estar dos funcionários e da responsabilidade corporativa. Ela teria poder real para fazer mudanças. Mamãe, é do Elliot? Noah perguntou, espiando por cima do ombro dela. Seu rosto se iluminou ao ouvir o nome de Elliot. Sim, querido. Ele quer que eu volte a trabalhar. Emily levantou os olhos do cereal. Você vai dizer sim? O estômago de Meg se revirou. A antiga Meg teria dito não imediatamente, orgulhosa demais e com medo de arriscar novamente. Mas algo havia mudado. Ela tinha visto Elliot se transformar de um empresário frio em alguém que realmente se importava. Ao meio-dia, ela entrou na Sterling Enterprises, cabeça erguida. A recepcionista sorriu calorosamente. Outra mudança em relação aos velhos tempos. Os funcionários acenavam respeitosamente enquanto ela passava. Elliot estava em sua mesa quando ela entrou, mas desta vez ele se levantou para cumprimentá-la. Sua gravata estava um pouco torta, um toque humano que seria impensável semanas atrás. Meg colocou a carta de oferta na mesa dele. É uma oferta e tanto. Você merece? Ele disse simplesmente. Está me pedindo para voltar só pelo trabalho? Ou por algo mais? Elliot encontrou seu olhar firmemente. Ambos. Sua voz era suave, mas segura. Aprendi que o sucesso não significa nada sem pessoas para compartilhá-lo. Você e os gêmeos, vocês me mostraram isso. Mais tarde naquela tarde, Meg observava Noah e Emily brincando no parque. Eles corriam um atrás do outro, suas risadas ecoando pelo gramado. Um mês atrás, ela estava apavorada com o futuro deles. Agora, ela pegou o telefone e digitou uma mensagem para Elliot. Ok, vou arriscar. Desta vez, não era o desespero que guiava sua decisão. Não era medo ou necessidade. Pela primeira vez, ela estava escolhendo isso, escolhendo ele, porque queria. Meg entrou na Sterling Enterprises, seus saltos ecoando com confiança no piso de mármore. Desta vez, ela não estava apressada com produtos de limpeza nem abaixava a cabeça. Seu blazer azul marinho e a saia lápis combinando pareciam uma armadura. Funcionários, que antes a ignoravam, agora a encaravam abertamente. Alguns cochichavam, outros desviavam o olhar rapidamente quando ela os encarava. Rebecca Hayes quase derrubou o café ao ver Meg se dirigindo ao andar executivo. Senhora Carter, o segurança acenou respeitosamente, o mesmo que mal olhava para o crachá de zeladora dela. Seu novo escritório a deixou sem fôlego. Janelas do chão ao teto ofereciam uma vista deslumbrante da cidade. Uma mesa elegante ostentava uma placa com o nome Margaret Carter, consultora sênior. Do outro lado do corredor, através das paredes de vidro, ela podia ver Elliot em sua mesa. Ele levantou o olhar e seus olhos se encontraram. Nenhum dos dois sorriu, mas algo elétrico passou entre eles. Às 11, eles estavam imersos no primeiro projeto juntos. Elliot a chamou para revisar as políticas de bem-estar dos funcionários. Sentaram-se à mesa de conferência dele, mantendo uma distância profissional.
Essas reclamações sobre equilíbrio entre vida pessoal e trabalho, Maggie apontou para uma planilha. São válidas. Mostre-me como consertar isso. Elliot disse simplesmente. Sem exigências, sem frieza, apenas confiança no julgamento dela. Toda vez que suas mãos se tocavam sobre os documentos, ambos recuavam rapidamente. Quando Elliot se inclinou para ler algo no laptop dela, o perfume dele fez seu coração acelerar. Ela o pegou, olhando para ela, quando ele achava que ela não estava vendo. O dia passou voando em meio a reuniões e revisões de políticas. Às 7, Maggie arrumou sua bolsa, surpresa ao encontrar Elliot esperando na porta do seu escritório. Vou te acompanhar até o carro, ele disse em voz baixa. A garagem estava quase vazia. Seus passos ecoavam enquanto caminhavam em um silêncio confortável. As mãos de Elliot estavam nos bolsos, a gravata afrouxada após o longo dia. Ao chegarem ao carro dela, ele finalmente falou. Você tornou o dia mais fácil. Maggie olhou para ele, vendo não o CEO implacável, ou mesmo seu antigo chefe, mas apenas um homem tentando ser melhor. Vamos ver sobre amanhã. Ela respondeu suavemente. Elliot estava na janela do escritório, observando Maggie trabalhar do outro lado do corredor. Ela revisava relatórios, a testa franzida em concentração. Algo na determinação dela, na sua força silenciosa, apertava seu peito. Ele havia passado anos construindo muros ao seu redor, tratando as pessoas como ativos em vez de seres humanos. Mas Maggie e seus filhos haviam atravessado esses muros sem nem tentar. Seus dedos tamborilavam na mesa. A ideia de perdê-la novamente fazia seu estômago revirar. Não apenas porque ela era brilhante no trabalho, mas porque, de alguma forma, ela se tornara essencial em seu mundo. Mais tarde naquela tarde, Maggie estava na sala de descanso, mexendo creme no café. O silêncio foi quebrado pelo som agudo de saltos no piso de azulejo. Apreciando a vista do topo, a voz de Rebecca estava carregada de uma doçura falsa. Ela se apoiou no balcão, as unhas perfeitamente feitas, tamborilando contra sua própria xícara de café. Sabe, trabalho com o Elliot há 7 anos. Quer saber o que aprendi? Maggie continuou mexendo o café. Tenho certeza de que você vai me contar de qualquer jeito. Ele não mantém as pessoas por perto por muito tempo. Quando elas já cumpriram seu papel, Rebecca deu de ombros. Bem, é só olhar para o histórico dele com relacionamentos, profissionais ou pessoais, todos terminam do mesmo jeito. Há algo específico que você precisa, Rebecca. A voz de Maggie estava firme, mas as palavras de Rebecca penetravam sob sua pele como farpas. Rebecca sorriu de forma tênue. Só estou cuidando de uma colega. Naquela noite, as palavras de Maggie ecoavam na mente de Elliot enquanto ele estava sentado em seu carro, do lado de fora do prédio dela. O motor estava desligado, mas suas mãos ainda seguravam o volante. Ele nunca havia feito isso antes. Colocar seu coração em risco. O pensamento o apavorava, mas a imagem do sorriso de Maggie, das risadas de Noah e Emily, o impulsionava para a frente. Ele subiu as escadas até a porta dela. Cada passo parecia mais pesado que o anterior. Quando Maggie abriu a porta, a surpresa passou rapidamente por seu rosto. Elliot. Ele estava ali, com a gravata afrouxada, parecendo mais inseguro do que ela jamais o vira. Deixe-me levar você e as crianças para jantar. Sua voz estava rouca de emoção. Não como seu chefe, como... Ele engoliu em seco. Como alguém que se importa com você. O pequeno restaurante familiar estava cheio do barulho típico do jantar, mas Elliot só notava os acenos animados de Noah e Emily enquanto se aproximava da mesa deles. Seu terno de grife parecia deslocado entre os cardápios plastificados e os jogos americanos de papel, mas ele não parecia se importar.
Sr. Elliot, olha o que eu fiz. Noah estendeu um desenho feito de giz de cera para ele. Figuras de palito de mãos dadas preenchiam o papel. Um homem alto de terno, uma mulher de cabelos longos e duas figuras pequenas entre eles. As mãos de Elliot tremiam levemente ao pegar o desenho. Ele o observou, a garganta trabalhando. Isso somos nós? Ele perguntou suavemente. Aham, esse é você, a mamãe, eu e a Emily. Noah sorriu radiante. Meg observava atentamente o rosto de Elliot. Algo piscou em seus olhos. Talvez saudade ou lembrança. Ele colocou o desenho de lado com cuidado, tratando-o como um documento precioso. Quando a comida chegou, Elliot se integrou naturalmente ao pequeno mundo deles. Ajudou Noah a cortar os pedaços de frango em tamanhos manejáveis. Ouviu atentamente enquanto Emily descrevia todo o seu dia na escola. E até sorriu. Sorrisos verdadeiros que alcançavam seus olhos com as piadas bobas deles. E então o Tommy colocou o giz de cera no nariz. Emily riu, fazendo Elliot rir também. Por favor, não tenha ideias. Meg advertiu, mas também estava sorrindo. A noite fluiu naturalmente, sem a tensão habitual que os cercava no trabalho. Elliot perguntou aos gêmeos sobre seus livros favoritos, seus amigos, seus sonhos. Ele se lembrava de detalhes de conversas anteriores e os mencionava nos momentos certos. Não era o CEO calculista. Era apenas Elliot, presente e genuíno. Meg se pegou relaxando, observando-o interagir com seus filhos. A maneira como ele se inclinava quando eles falavam, como seus olhos se enrugavam quando ria das histórias deles, como ele se encaixava naturalmente à mesa, tudo parecia certo. Não forçado ou estratégico, apenas certo. Após o jantar, eles caminharam até o apartamento de Meg, com os gêmeos correndo à frente sob as luzes da rua. Na porta dela, Elliot parou, mudando ligeiramente de posição. Meg o observou, percebendo a incerteza em sua postura normalmente confiante. Pela primeira vez, ela não estava com medo do que aquele momento poderia significar. Apenas esperou, deixando o silêncio confortável se estender entre eles. Meg observava Elliot do outro lado do escritório, o estômago apertado de preocupação. Ele estava lá desde o amanhecer, tomando café atrás de café, os ombros tensos enquanto analisava relatórios. As mudanças na Sterling Enterprises estavam funcionando, mas a que custo? Olheiras marcavam seus olhos, e suas mãos tremiam levemente quando ele pegava o telefone. Ela queria dizer algo, mas a nova proximidade entre eles parecia frágil. Ele ouviria? Ou se fecharia, se escondendo atrás das velhas barreiras? À tarde, a sala de conferências estava lotada de executivos. Elliot estava à frente da mesa, a voz firme apesar da palidez. Meg permanecia do lado de fora, fingindo organizar arquivos enquanto o observava. No meio da apresentação, algo mudou. As palavras de Elliot começaram a sair meio embaralhadas. Sua mão agarrou a borda da mesa, os nós dos dedos brancos. Ele cambaleou uma vez, depois outra. Elliot? Alguém perguntou. Meg já estava em movimento. Ela entrou pela porta no momento em que as pernas dele cederam. Seu corpo alto desabou, papéis se espalhando enquanto ele caía. Chamem uma ambulância! Ela gritou, correndo para o lado dele. Suas mãos tremiam ao tocar o rosto dele. A pele estava fria, a respiração superficial. As horas seguintes passaram em um borrão de sirenes e corredores de hospital. Meg sentou-se ao lado da cama dele, observando o peito subir e descer. As palavras do médico ecoavam em sua cabeça. Exaustão, desidratação, estresse severo. Quando os olhos de Elliot finalmente se abriram, Meg percebeu que estava chorando. Ela rapidamente enxugou as bochechas, mas ele já tinha visto. Você me assustou. Ela sussurrou, a voz falhando.
Eu pensei. Elliot a encarou, algo mudando em sua expressão. Pela primeira vez, sua máscara cuidadosamente construída estava ausente. Em seu lugar havia surpresa genuína e compreensão. Alguém se importava. Alguém tinha medo de perdê-lo. Ele estendeu a mão para a dela, o aperto fraco, mas determinado. Sinto muito. Ele disse com a voz rouca. Eu não pensei. Não. Maggie concordou, apertando os dedos dele. Você não pensou que alguém se importaria se você se matasse de tanto trabalhar? Maggie estava sentada na desconfortável cadeira do hospital, com os braços cruzados firmemente. O som constante dos monitores preenchia o silêncio. Você é um idiota, ela disse, sua voz carregando tanto frustração quanto alívio. Elliot conseguiu esboçar um sorriso fraco da cama do hospital. Já me chamaram de coisas piores. Sua tentativa de humor não surtiu efeito, e os olhos de Maggie se estreitaram. Isso não é engraçado, Elliot. Você poderia ter... Ela parou, engolindo em seco. Mais tarde naquela tarde, contra o conselho médico, mas com uma teimosia insistente, Elliot se encontrou no apartamento de Maggie. No momento em que ele entrou pela porta, 2 pequenos corpos se chocaram contra ele. Cuidado! Maggie chamou, mas Noah e Emily já estavam abraçando as pernas de Elliot. Você ficou doente porque trabalhou demais? Emily perguntou, o rostinho pequeno cheio de preocupação. Algo assim. Elliot admitiu, bagunçando o cabelo dela. Noah puxou a manga dele. Você tem que se cuidar melhor. Mamãe diz que isso é importante. Maggie observava da porta, enquanto Elliot se afundava no sofá gasto dela, com os gêmeos imediatamente subindo ao lado dele. Algo em seu peito apertou ao ver como aquilo parecia natural, como se fosse certo. Você tem que se cuidar, Elliot, ela disse, a voz tremendo levemente. Esses 2 ficariam arrasados se algo acontecesse com você. Elliot olhou para cima, encontrando os olhos dela. Só esses 2? A pergunta pairou no ar entre eles. Maggie se ocupou fazendo chá, tentando ignorar como suas mãos tremiam. Quando finalmente se acomodou na poltrona em frente a ele, os gêmeos já tinham adormecido encostados nos lados de Elliot. Eu não quero mais ter medo de você, Maggie sussurrou, finalmente quebrando o silêncio. Elliot estendeu a mão, oferecendo a palma para cima. Então não tenha. Maggie foi até a cozinha, atraída pelo aroma rico de café. Ela parou na porta, prendendo a respiração ao ver a cena diante dela. Elliot estava no fogão, o paletó pendurado em uma cadeira, as mangas arregaçadas enquanto virava panquecas. Noah estava sentado no balcão, explicando seriamente a proporção correta de gotas de chocolate para a massa, enquanto Emily arrumava cuidadosamente morangos em forma de rostos sorridentes nos pratos. Parecia perfeito demais. Demais como a família que ela sempre quis, mas nunca ousou esperar. Mamãe! Emily foi a primeira a notar. O Elliot está fazendo café da manhã. Ele diz que é comida para o cérebro. É mesmo? Maggie ergueu uma sobrancelha para Elliot, que parecia um pouco envergonhado. Bem, as gotas de chocolate talvez não sejam, ele admitiu. Mas a proteína é importante para a recuperação. Mais tarde naquela tarde, o sol de outono aquecia seus rostos enquanto caminhavam pelo parque local. Noah corria à frente, sua energia parecia inesgotável, enquanto Emily implorava para que Elliot a empurrasse no balanço. Mais alto, Emily gritava de alegria enquanto Elliot dava mais um empurrão suave. O rosto dele tinha uma suavidade que Maggie nunca vira no escritório. Eventualmente, Elliot se juntou a Maggie no banco, ambos observando as crianças brincarem. O silêncio entre eles era confortável, natural. Você está esperando que eu desapareça, não está? A pergunta dele foi gentil, compreensiva.
Meg suspirou, seus ombros relaxando um pouco. Eu só não estou acostumada com pessoas que ficam. A mão de Elliot encontrou a dela. Seu aperto era quente e firme. Então se acostume. O dia passou em um borrão de momentos simples. Sorvetes, aventuras no parquinho e risadas compartilhadas. Antes que Meg percebesse, as crianças estavam na cama e Elliot estava juntando suas coisas para ir embora. Ele parou na porta, a mão na maçaneta. Diga para eu ficar. O coração de Meg disparou no peito. Pela primeira vez, a voz em sua cabeça que a alertava para ter cuidado estava em silêncio. Ela deu um passo à frente, puxou-o pela gravata e o beijou. Os braços dele a envolveram imediatamente, segurando-a perto como se ele tivesse esperado por esse momento para sempre. Quando finalmente se separaram, Meg sussurrou contra os lábios dele. Fique. Meg se apoiava no batente da porta de seu novo escritório na Sterling Enterprises, observando os funcionários passarem apressados com sorrisos genuínos no rosto. A atmosfera tóxica havia desaparecido, substituída por algo mais caloroso, mais humano. Através da parede de vidro, ela podia ver Elliot em uma reunião, realmente ouvindo as ideias de sua equipe, em vez de descartá-las. Quando ele a viu, deu-lhe um pequeno sorriso particular, um que ainda fazia seu coração acelerar. Ela se virou de volta para sua mesa, onde uma foto de Noah e Emily agora estava orgulhosamente ao lado de seu computador. Nada mais de esconder, nada mais de vergonha. Ela pertencia ali, não porque Elliot disse, mas porque ela havia conquistado isso. Mais tarde, naquela noite, o elevador se abriu para a cobertura de Elliot, e Meg ainda não conseguia acreditar em como tudo parecia diferente agora. Não havia mais o espaço frio e estéril que ela visitara pela primeira vez. Agora, desenhos coloridos decoravam a geladeira, e pequenos sapatos estavam ao lado da porta. Mamãe, olha! Noah chamou da cozinha. O Elliot está nos ensinando a fazer massa. Meg virou a esquina e encontrou farinha por toda parte, no balcão, no chão e, de alguma forma, até no cabelo de Emily. Elliot estava no meio de tudo, sua camisa cara coberta de branco, demonstrando como abria a massa com uma paciência surpreendente. Desculpe pela bagunça, ele disse, sem parecer nada arrependido. Emily arrumava cuidadosamente os garfos na mesa de jantar, a língua para fora em concentração. Coloquei os guardanapos chiques, assim como você me mostrou, Elliot. Meg os observava, a garganta apertada de emoção. Aquele não era o poderoso CEO que um dia a aterrorizou. Era apenas Elliot, um homem que escolhia passar a noite fazendo massa com duas crianças de 6 anos, que se lembrava de como Emily gostava dos guardanapos dobrados, que olhava para os três como se fossem seu mundo inteiro. Mais tarde, quando a noite chegava ao fim, Elliot seguiu a rotina de dormir como se sempre tivesse feito parte dela. Ouviu a elaborada história de dinossauros de Noah, verificou debaixo da cama de Emily em busca de monstros e os cobriu com cuidado e carinho. Quando se virou para sair, a pequena mão de Emily o segurou. Podemos te chamar de papai agora? Elliot congelou, os olhos arregalados de surpresa. Ele se virou para Meg, que estava na porta, e ela pôde ver cada emoção passando pelo rosto dele. Esperança, medo, amor, incerteza. Ela sorriu suavemente, dando-lhe permissão para responder com o coração. O sol do fim da tarde projetava longas sombras pelo parque, enquanto Meg observava Noah e Emily perseguindo borboletas perto da toalha de piquenique. Elliot estava ao seu lado, o paletó do terno jogado de lado, a gravata afrouxada, bem diferente do CEO intimidador que ela conhecera. Os restos do almoço espalhados ao redor. Sanduíches pela metade, caroços de maçã e caixas de suco vazias.
Lembra quando você costumava escondê-los naquele armário de zelador? Elliot perguntou suavemente, os olhos seguindo os movimentos animados dos gêmeos. Meg sorriu, recostando-se contra a árvore. Parece que foi há uma vida. Foi. Ele concordou, virando-se para encará-la. Seus olhos não tinham mais aquela frieza antiga. Apenas calor e algo mais profundo, algo que ainda a fazia prender a respiração. Elliot alcançou sua mão, entrelaçando os dedos naturalmente, como se sempre pertencessem ali. O gesto era simples, mas carregava o peso de toda a jornada deles. Sabe, ele começou, a voz quieta mas firme. Tenho pensado em tudo. Em como você entrou na minha vida com essas duas crianças incríveis e destruiu todas as barreiras que eu tinha erguido. Meg apertou sua mão, lembrando-se daqueles primeiros dias de medo e incerteza. Você sempre foi forte por conta própria. Elliot continuou, o polegar desenhando círculos na palma dela. Você não precisa de mim. Mas você me quer? A pergunta pairou no ar, mas para Meg não havia hesitação, nem medo, nem dúvida. Sim, ela disse simplesmente, a voz clara e certa. Noah e Emily escolheram aquele momento para correr de volta para a toalha, os rostos corados de alegria. Eles se jogaram em Elliot, com a confiança que só as crianças podem dar tão livremente. Cuidado! Meg riu, mas Elliot já estava envolvendo os braços ao redor deles, puxando-os para perto. Você perguntou a ela? Emily sussurrou alto, fazendo os dois adultos rirem. Você sabia disso? Meg perguntou, levantando uma sobrancelha para a filha. Noah sorriu orgulhoso. Nós ajudamos ele a ensaiar. As bochechas de Elliot ficaram realmente coradas, algo que Meg nunca imaginou que veria. Eles me deram algumas dicas, ele confessou. Os gêmeos se apertaram ainda mais, formando um abraço coletivo que, em outros tempos, faria Elliot Sterling, CEO da Sterling Enterprises, recuar horrorizado. Mas Elliot apenas os apertou mais forte, encontrando o olhar de Meg por cima das cabeças deles, com uma expressão de pura satisfação. Era isso, Meg percebeu. Era assim que era voltar para casa. Não para um lugar, mas para pessoas. Para um amor sem medo. Para uma confiança sem dúvidas. Para minha família. Se você gostou da história de Grace, escolhi a dedo a próxima história que você vai adorar. Não perca. Escolhi a dedo a próxima história que você vai adorar. Não perca. Clique aqui para assisti-la.